Eu acho muito linda essa visão católica, porque essa é uma visão católica, de que o sofrimento ele é algo benéfico para a nossa salvação, porque ele nos aproxima de Deus, e isso é uma visão católica, que os santos nos mostram muito isso, né? A gente vai enxergar o nosso problema não como um problema, mas como um caminho, né, que leva a Deus. E eu sempre enxergo assim, tudo que a gente passa, todos os problemas que a gente já passou até hoje, a gente sempre sente que Deus está ali, que Deus é que está movendo, que Deus é que está... E aí acho que isso também faz parte do processo de amadurecimento da nossa fé. Porque a fé é exatamente isso, é você crer incondicionalmente. Né? Esse é o significado da fé. Então, você ter a certeza de que aquilo que você está passando, quer dizer, aquilo é passageiro, né? E aquilo é para uma coisa boa para você. Então, a gente passa a ver as coisas de uma maneira diferente a partir do momento que você tem a sua fé fortalecida. E isso foi uma coisa que eu sempre falei com ela. Falei, a Alana falava, isso vai passar. E às vezes ela tinha dificuldade de entender, ela não compreendia o que eu falava para ela, né? Porque ela não tinha essa vivência assim, né? Tudo para ela era uma coisa nova, né? Aquela coisa de estar dentro da igreja, de conhecer a igreja católica. Então isso tudo para ela era muito novo. E aí, assim, graças a Deus, ela teve esse momento de conversão, né? E passou realmente a entender mais da igreja e a se envolver e a ter essa fé também fortalecida dessa forma. Nossa, graças a Deus. E antes da Gabi nascer, vocês participaram do encontro de casais, foi isso? Foi. Sim. E aí nesse momento, né, que eu estava passando por essa turbulência toda, eu fui bater lá na porta da igreja para pedir para fazer o encontro de casais. Exatamente. Você pediu? Pedi, porque assim, geralmente as pessoas são convidadas a fazer o encontro, né? Eu já conhecia o encontro por culpa dos meus pais, porque meus pais fizeram o encontro de casais e na minha casa eu tenho essa memória perfeita. Tinha uma caixa, aquela caixa que todo pai e mãe tem em casa, cheio de tranqueira, de documento, né? E algumas lembrancinhas, vamos dizer assim, que eles, né, ganharam no encontro. E eu brincava com aquilo. Eu brinquei a minha infância inteira com aquelas lembrancinhas. E aí eu fiquei com essa coisa, não, quando eu casar eu quero fazer o encontro de casais. E aí a gente casou, passou um ano, bati na porta da igreja e falei, eu quero fazer o encontro. E eu acho também, essa necessidade dela do encontro foi por conta do que ela estava passando, né? E assim, acho que ela também viu no encontro de casais a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a igreja e assim, do que o encontro também podia apresentar para ela diante daquele momento que ela estava passando. E foi maravilhoso. E foi muito bom pra gente, assim, naquele momento. Pra ela, né, pra gente, foi assim, uma experiência muito boa. Foi maravilhoso, assim, na nossa vida. É interessante porque tem muita gente que chega pelo encontro, né? E aí, através do encontro não sai, mas você ainda chegou um pouco antes, né? E o encontro foi o que te ajudou a ficar. Foi tão importante, da mesma forma, porque te ajudou a ficar. Porque a partir do encontro vocês ficaram. Ficamos. Depois a Gabi nasceu, aí a gente, né, ficou um ano ali meio, né, cuidando. Porque ela estava muito pequena, período de amamentação, né? Isso, Mas aí depois eu sentia também a necessidade de participar mais, né? E aí eu não tinha sido crismada ainda, o Sandro já era crismado. Aí eu entrei pro grupo, né, para fazer a preparação pro crisma. E nisso foi logo a Gabi novinha ainda, né? Senti esse chamado. E aí depois que eu recebi, né, o sacramento do crisma, eu fui para a catequese. Aí eu comecei a ser catequista, né? Isso. E aí depois a gente não parou mais. E aí, assim, a gente foi se envolvendo e aí é o que eu sempre falo com ela, assim, falo com as pessoas, a Igreja Católica ela é muito rica, né, em documentos, e assim, você vai conhecendo a igreja, você vai se apaixonando, você vai se envolvendo cada vez mais na igreja, e isso tem o lado bom e tem o lado ruim, né, porque assim, isso vai te consumindo também, né. É um trabalho, e aí, assim, demanda tempo, demanda dedicação, né, e aí, assim, hoje a gente está
até bastante envolvido na igreja, né? Tá precisando até, assim, deixar alguma coisa. Nossa, porque não vem fugir, não. a gente tá em busca aí de casais aí que queiram aí, dividir com a gente um pouquinho. Já ficou o recado, vocês entenderam, né? Aí, ó, se tiver alguém aí que tá com um tempinho sobrando, são poucos, mais ou menos isso aí, já dizia lá a passagem da Bíblia. E né? o pior é que a gente sabe que é verdade, né? A gente entra, eu sempre falo isso com o Jean, quando a gente começa a entrar, a gente quer mergulhar. A gente quer se doar por inteiro, mas a gente não pode, porque existe toda uma vida, né? A vida familiar, a vida profissional, né? A família fora de casa mesmo, que você tem que dar atenção e tudo. Mas falta muita gente, não falta. E aí a pessoa que tá ali dentro, ela vê que tá faltando e ela vai assumir mais um, e aí ela vê que tá faltando ali e ela vai ajudar no outro. É sempre assim. É muito difícil você falar não para Deus, porque quando você recebe um convite, a pessoa te indica, mas quem escolhe é Deus, então a gente tem isso com a gente. Então, e assim... Aí, a gente sempre diz isso, porque assim, se Deus escolheu a gente para fazer isso, é porque ele tem uma missão pra gente, a gente tem uma missão, né, para fazer em nome dele, e é por isso que a gente só vai cada vez mais assumindo as coisas, né? Eu tenho esse lema, eu não tô aqui a passeio, entendeu? Eu tenho uma missão. E outra coisa, assim, Deus já fez tanta coisa boa na nossa vida, e eu acho que assim, de que forma que a gente pode retribuir isso, né? Acho que a gente fazendo um trabalho, assumindo uma responsabilidade dentro da igreja, é um pouco disso, né? A gente retribuir um pouco de tudo que Deus faz pela gente e poder fazer também para outras pessoas o que fizeram pela gente, né? Porque assim, as pessoas nos momentos de dificuldade, as pessoas também nos ajudaram, né? Com palavras, com orações. Então, a gente estando hoje dentro da igreja, né, nos trabalhos, dentro das pastorais, é também fazer um pouco disso, porque embora as pessoas às vezes tenham a ideia, né, de que evangelizar, de que trabalhar para Deus, né, muitas vezes você ser ministro, você tá em cima do altar, mas assim, qualquer trabalho pastoral, você está trabalhando para Deus, né? Seja em qualquer pastoral, seja na catequese, na pastoral do dízimo, às vezes ajudando na limpeza da igreja, todo o trabalho que você faz para a igreja, aquilo ali é um trabalho para Deus. Então você tem que fazer com carinho, com dedicação, com responsabilidade. Não é também porque é um trabalho para a igreja, que é um trabalho voluntário, que você vai fazer de qualquer jeito. Sim. Então você tem que fazer com zelo, né? Então esse é um lema que a gente tem, mas não é fácil, né? Porque isso consome muito o nosso tempo. E aí, assim... A nossa filha reclama um pouco. Ela reclama. Ela tem quantos anos hoje? Ela tá com 9 anos, né? Ela tá na catequese já. Mas ela vê a gente, assim, participando de muitas reuniões e acaba deixando ela um pouco assim, né? Deixa com a minha sogra, aí fica com a minha mãe. Porque tem reuniões, assim, que ela não pode participar. Algumas a gente até leva, né? A gente às vezes leva. Mas, assim, tem reuniões que ela não pode participar. E aí ela às vezes ela fala com a gente... Às vezes ela nem quer também ir. Mas aí ela fala pra gente assim, mas vocês ficam... me jogando de um lado para o outro. Um dia me deixa numa avó, outro dia me deixa numa outra avó, e às vezes a gente deita assim, a gente fica conversando, a gente fala. Assim, aquilo machuca um pouco a gente, né? Mas assim, a gente está tentando encontrar esse meio termo, né? De não deixar de trabalhar na igreja, mas também de dar um pouco mais de atenção para ela, né? De conseguir encontrar esse senso, né? Não se sinta trocada. Exatamente. Porque é o que a gente fala, isso assim, não é bom também pra gente, né? A partir do momento que esse envolvimento nosso na igreja está fazendo mal para nossa família, porque a Gabi é a nossa família, a gente precisa parar e tentar reorganizar as coisas. Não é que você vai abandonar e deixar tudo que você está fazendo na igreja, né? Mas a gente tem que também tentar, de alguma maneira, dar um pouco mais de atenção para ela. E ela acaba assim, a gente fica com medo dela ficar um pouco revoltada com a igreja, porque a igreja rouba os meus pais. Sim. Você entende? E é isso que a gente não quer. É isso que a gente fica um pouco assim, o que a gente receoso. tenta passar para ela assim, de uma maneira um pouco mais tranquila, de que isso é importante para a nossa família, né? Assim, o trabalho que a gente faz na igreja é para Deus, tudo que a gente tem vem de Deus, né? Então, assim, o que a gente está fazendo é um pouco, retribuindo um pouco, exatamente, de tudo que Deus faz pra gente, né? E aí, assim, mas para ela, criança, é difícil entender, né, dessa forma.